Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Retornamos aí às gravações, né? Eu vou começar a resolução do IME, da parte discursiva, né? Segunda fase, tratando do assunto de decaimento radioativo, que é a questão número 2, né? Eu acho muito interessante lembrá-los que eu já comentei esse assunto com vocês, já deduzi essas fórmulas em um outro vídeo, numa videoaula, né? E nela até cheguei a comentar que isso poderia aparecer em provas militares, tipo IME e ITA, e coincidentemente apareceu no IME. Isso acabou me deixando muito feliz, porque aqueles que tiveram contato puderam, né, ter um pouco mais de facilidade na hora de resolver. Também irei resolver a prova do ITA segunda fase, tudo bem? E também gosto de destacar o seguinte ponto, que eu falei sobre a equação de inércia. Eu também já deduzi essa equação de inércia e caiu tanto na prova do ITA quanto na prova do IME. Né? Então, a gente vai estar resolvendo essas provas com vocês, né? Tudo bem detalhado desde o início para vocês entenderem passo a passo. Beleza? Então, eu vou aqui pegar no celular, vou ler a questão com vocês e a gente vai começar a resolução. Embora eu já tenha dado essa aula, eu vou passar ela um pouco mais rápida, né? Mas desde o início para que vocês possam entender todos os processos. Então vamos lá, questão 2. Um cientista prepara uma amostra de 1,1 grama do isótopo carbono 11, do carbono de extrema pureza. Esse isótopo é radioativo, iniciando seu decaimento após a preparação, instante inicial T0 igual a 0. Sabendo-se que a meia-vida é de 21 minutos, calcule a massa restante do carbono 11 no instante T igual a 1 hora e 31 minutos. Meus queridos, nesse caso vocês precisariam conhecer essa teoria que eu vou passar para vocês ou ter decorado a formulazinha final, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, né? Esses vestibulares, né, esses concursos, exigem alguns conteúdos mais específicos. E aí esse é o objetivo, né, de trazer esses conteúdos para vocês e resolvendo a questão junto, para vocês terem o conhecimento completo. Então vem comigo. Vamos supor que eu tenha um reagente A transformando em produto P. No ensino médio, vocês aprendem que nós podemos escrever de forma genérica e empírica a velocidade da reação em função de uma constante vezes a concentração do reagente. Nesse caso, como se trata de um reagente A, né, de primeira ordem, então aqui em cima eu não vou ter nenhum expoente. O expoente vai ser o próprio 1, certo? Não é que não tem expoente, o expoente vai ser o próprio 1 por ser de primeira ordem, né? E uma coisa que é bom lembrar, né, é justamente as velocidades integradas de primeira ordem que costumam cair mais. Tudo bem? Então essa daqui é a fórmula que vocês aprendem no ensino médio, né? De escrever em função de uma constante e da concentração do reagente. Como aqui a minha proporção estequiométrica provavelmente é 1 para 1, por ser de primeira ordem, eu mantenho essa equação. E existe uma segunda forma de você escrever essa equação pensando nos conceitos físicos. Ao invés de nós utilizarmos deslocamento, a gente vai utilizar a concentração do reagente ou a própria massa do reagente. Só que o que eu vou fazer aqui é resolver em termos de concentração, porque pode aparecer isso dessa forma, e de forma análoga resolver para a unidade de massa, que é o que o exercício pede. Tudo bem? Então vamos começar por concentração aqui. Bom, como eu estou consumindo o meu reagente, isso significa dizer que a velocidade que eu vou ter é a velocidade de consumo. Portanto, o sinal ele é negativo. Então, o que acontece? Eu vou consumindo o meu reagente progressivamente à medida que a reação ela vai acontecendo. Então, se eu estou consumindo progressivamente, né, quantidades que você às vezes que você não mede, né, é um conceito isso, você pode utilizar o conceito de derivada. Então, a derivada da concentração de A em função do tempo. Matemática, né? Agora o que eu vou fazer aqui é a parte de matemática com vocês. Velocidades, que são equações que representam a mesma velocidade, portanto eu posso igualar. Então fica dessa forma, né?
Feito isso, gente, o passo agora que eu vou passar para vocês, basicamente, é a resolução pelo viés matemático. Tudo bem? Então fica K vezes concentração de A. Beleza? Feito isso, o que a gente vai pensar agora? Bom, eu tenho aqui uma derivada em função de A e aqui em função de T. Nesse lado eu tenho um A também. Então eu passo para esse lado e o meu ΔT eu passo para esse lado. E fica como? O meu sinalzinho eu vou jogar na frente do K. No final das contas fica ΔA sobre concentração de A é igual a menos K vezes ΔT. Só que aí, pessoal, na matemática lá vocês vão aprender o seguinte. Quando eu tenho essa situação, eu posso aplicar a integral dos dois lados, porque esse menos K é uma constante, certo? E aqui eu tenho uma derivada de A, e embaixo a minha variável também é A. Então, se eu tenho uma função em função da própria concentração de A de um lado, eu posso aplicar a integral dos dois lados, né? Já que aqui é uma constante. E a constante, ela multiplica a integral. Olha como é que fica. Eu aplicando integral dos dois lados. Repare que o meu menos K ficou na frente da integral, que por ele ser constante, ele não é integrável. Certo? Então aqui eu vou integrar em função do tempo. E ele fala que o tempo inicial é 0. E o meu tempo final é t. Certo? Essa é a dedução da fórmula. Aqui eu tenho uma integração, né, em função da variável da concentração de A. Então eu vou ter A no final e A no início. Certo? Só que quando eu resolvo essa integral, na tabela de integração, 1 sobre x, né, que é a tabela de integração, é igual a ln de x. Então, quando eu resolvo isso, como é que fica? Fica assim, ó. Fica ln, né? E aqui fica A e a 0, que é a concentração. Em função do A mesmo. E isso vai ficar igual a menos K, integral de dt, tendo t como final e o inicial é 0, fica como? Fica assim, ó, t menos 0. Bom, feito isso, como é que vai ficar? Vai ficar ln da concentração de A menos ln da concentração inicial de A. É igual a menos Kt. Utilizando a propriedade logarítmica, como é que vai ficar isso? Ln de A sobre A0. Tudo bem? Igual a menos Kt. Lembrando que a base do Ln é o número E, né? Então eu posso tirar esse logaritmo neperiano e vai ficar como? Concentração de A sobre concentração de A0 é igual a E elevado a menos Kt. Tudo bem? Feito isso, o que você tira? Que a concentração de A vai ser igual à concentração de A0 vezes E elevado a menos Kt. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira formulazinha que vocês terão aí, certo? E essa formulazinha, olha só que interessante. Eu posso, de forma análoga, ao invés de utilizar a concentração, utilizar a massa. Então a minha massa final vai ser a minha massa inicial vezes E elevado a menos Kt. Pessoal, não esqueça, tá? Esse Kt é a constante vezes o tempo, pelo amor de Deus, tá? É o tempo, não é temperatura. Não confundam com a constante de Arrhenius, tá? É muito comum dessa confusão aí com a formulinha de Arrhenius.
né? Então, se atentem a isso. Beleza? Então, o tempo de meia-vida, o que que é, né? O tempo de meia-vida é quando esse A aqui, ele vai ter metade do A inicial. Então, olha só como é que fica. Concentração do A 0 por 2, né? Vou colocar aqui meia-vida para vocês entenderem. Meia-vida. O que que acontece? O seu A final vai ser igual a metade do A inicial. Então você volta aqui, por que que eu quero saber isso? Como eu estou lidando com o tempo de meia-vida, eu preciso achar qual é o meu valor de K, para quando eu tiver esse valor de K, eu só aplicar na fórmula e acabou. Esse tempo aqui vai ser o tempo de meia-vida. Então olha só que legal como que fica. Aplicando nesse primeiro caso, tá? Vou aplicar nesse primeiro caso e de forma análoga eu coloco para massa, tá? Vai ficar como? A0 sobre 2 é igual a concentração de A0 vezes E elevado a menos KT. Corto isso daqui, né? Que se repete e fica. Se eu aplicar Ln dos dois lados, fica como? Ln de meio é igual a Ln de E elevado a menos KT. Tudo bem? Ln de meio igual a Ln de E elevado a menos KT. Como é que fica isso daqui? Então fica Ln de 2 elevado a menos 1. Certo? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a menos 1, o que que vai ser? 1 sobre 2. É igual, como aqui a base e esse número aqui é o mesmo, que é E, fica menos KT. Certo? Lógico, né? Eu tiro que o meu Ln, esse menos 1 desce, fica menos Ln de 2 igual a menos KT. Então, gente, a partir daí eu consigo achar quanto que vale o meu a minha relação entre a constante e o tempo de meia-vida. Então eu tiro que o meu tempo de meia-vida vai ser igual a o Ln de 2 sobre K. Bom, o Ln de 2 é um valor tabelado e essa tabela ela é dada na prova do IME e ela tem um valor de 0,693. Então, como o tempo de meia-vida ele é fornecido, eu tiro que o meu K vai ser 0,693 sobre o tempo de meia-vida. Amores, feito isso, eu posso aplicar aqui, né? Já achei o valor de K, que é isso daqui, e basta agora aplicar nas informações que o exercício nos fornece. E olha que maravilha! Feito isso, agora sim eu coloco os dados da questão, né? Então nós temos, recorrendo aqui rapidamente ao celular, nós temos a massa, deixa eu ver aqui, peraí. A massa é de 1,1 grama, então a massa inicial é igual a 1,1 grama, certo? Ele fala que o tempo de meia-vida é igual a 21 minutos. E ele fala que o tempo que ficou é 1 hora e 31 minutos. Pessoal, já vou transformar isso em minutos, tá? Porque o tempo de meia-vida é em minutos. Então fica 91 minutos. Gente, com essas informações eu já acho a minha quantidade de massa. Olha só que legal.
de forma análoga, né? Eu sei que o meu K é igual a 0,693 sobre o tempo de meia-vida. Portanto, olha só. Opa, deixa eu só colocar aqui. M é igual a M0 vezes E elevado a menos KT. Olha só, pessoal. Agora sim eu posso apagar tudo, dando continuidade à resolução. Nós temos o que? A minha massa vai ser igual a 1,1 vezes E elevado. Quanto que vale o K mesmo? O K mesmo, isso daqui, certo? Menos 0,693 vezes o tempo de 91 minutos dividido pelo tempo de minha vida, que é 21 minutos. Dessa forma, gente, a gente consegue cancelar as unidades, né? E quando você resolve isso, você pode resolver isso rapidamente à mão, né? Multiplicando aqui, não é nenhuma conta difícil. Você vai chegar que isso daqui é aproximadamente 1,1 vezes E elevado a menos 3,03, alguma coisa assim. Vamos arredondar para E elevado a menos 3. E elevado a menos 3, eles aproximaram esse valor. E provavelmente, eles com certeza iriam se preocupar em colocar isso para vocês, né? Então você vai perceber que E elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1,1 vezes 1 sobre E elevado a 3. Tudo bem? E elevado a 3 vai ser aproximadamente 1,1 sobre 20. Portanto, a minha massa restante, né, vai ser 1,1 dividido sobre 20. E essa conta, né, dentre todas que a gente realizou, acaba sendo a mais fácil, né? Que vai ser igual a 0,055 gramas de carbono 11. Beleza? Então, ó, dica para vocês, né? Guardem essa formulazinha para decaimento radioativo em função da massa, né? Menos 0,693 vezes T sobre tempo de meia-vida. Beleza? Essa formulazinha aqui, ela foi que nós utilizamos para resolver essa questão. 1,1, 21 aqui, 91 aqui, 21 aqui embaixo, já eram. Daí vocês conseguem resolver com facilidade. Beleza, pessoal? Depois eu vou resolver com vocês a outra questãozinha de cálculo aí, também do IME, né? Vou ver se eu intercalo com o ITA, mas como eu já tô com a prova do IME toda resolvida, eu acho que eu já vou resolver logo em seguida a própria questão do IME mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tem um viés que ele é mais fácil, que é você decorando a fórmula, só aplicar e resolver, que você resolve rapidinho. E tem um viés que você deduz a fórmula até chegar ao conceito. Recomendação minha, estuda essa dedução durante as aulas, durante o conteúdo, o seu estudo em casa. Na hora da prova, facilita. Se você já conhece, né, essa formulazinha, se você já teve essas aulas, já facilita para você conseguir ganhar tempo em questões mais complicadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Terão mais vídeos aí resolvendo questões desse tipo. Obrigado aí pela atenção e se inscrevam aí no canal, deem um gostei, né? Aceito sugestões para vídeos, né, de outras provas que vocês precisarem. Estou sempre à disposição, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, valeu!